Em ano de Copa do Mundo, vale relembrar algumas histórias que fazem a gente começar a contagem regressiva para o momento auge do futebol. Em mais de 20 edições, alguns momentos ficaram marcados na história. E hoje vou trazer uma daquelas que conhecemos mais pela expressão do que pelas nuances do lance. Mas antes de explicar o gol que o Pelé não fez, precisamos voltar no tempo. Eu prometo que isso vai enriquecer ainda mais a história e embelezar esse lance espetacular. Vamos voltar para 18 de março de 1970, a saída de João Saldanha. Uma saída muito complicada, que daria para fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas vou tentar resumir os ocorridos. Próximo à Copa do Mundo, o técnico João Saldanha precisava testar seus jogadores. Com isso, alguns amistosos foram marcados. Na verdade, 2 contra a Argentina. No primeiro jogo, para um público de mais de 65 mil pessoas no estádio do Beira-Rio, o Brasil foi derrotado por 2-0 para os hermanos, com gols de Oscar Mas e Marcos Conigliaro. Não sei pronunciar esse nome. 4 dias depois se enfrentaram novamente, mas dessa vez no Maracanã. E a expectativa não era das melhores. Os jornais da época divulgavam a foto de Pelé na cama com febre. Pelé amanheceu ontem com a febre alta, causada por inflamação na virilha, e dificilmente terá condições de enfrentar a seleção argentina amanhã no Maracanã. E esse relato mostra bem como o rei do futebol ganhou esse apelido. Um homem fisicamente forte e muito à frente do seu tempo. Pouco mais de 90 mil torcedores presenciaram Pelé, mesmo não estando nas melhores condições de saúde, marcar um dos gols da Canarinho e dar a vitória por 2-1 ao Brasil. Além dele, Jairzinho também marcou. E Brindisi descontou para os argentinos. O próximo adversário foi o Flamengo. Sim, o time do Rio de Janeiro enfrentaria a seleção brasileira. Apesar de não parecer algo que faça sentido nos dias de hoje, era comum antigamente as seleções enfrentarem clubes. Fato é que nem o Fluminense, nem o Vasco gostaram da ideia. Ambos não queriam que a partida fosse preliminar de sua partida pela Taça Guanabara domingo à tarde no estádio Mário Filho. Com isso, dificultou-se a mudança de datas do clássico, mas aparentemente sem sucesso. A outra opção para a seleção foi encarar o Bangu em Moça Bonita. Mas o que realmente muda o rumo da história vem antes disso. Em 1967, após receber críticas públicas do técnico da seleção, João Saldanha, Manga, goleiro do Botafogo, foi confrontá-lo na festa de comemoração do título do clube naquele ano. Ao se aproximar, relatos contam que João puxou um revólver e atirou no chão, o que fez Manga sair correndo. E esse episódio ficou marcado na história de João, que mesmo após 3 anos foi lembrado por Illustrich, técnico do Flamengo, que também tinha problemas com Saldanha. Em entrevista à revista O Cruzeiro, ele disse: "Agora o Saldanha é valentão, puxa o revólver e sai correndo. O Saldanha não constrói. Como crítico, não constrói, só destrói." E isso deu muito o que falar na época. O episódio gerou a capa do Jornal dos Esportes. Saldanha invade concentração do Mengo, de revólver em punho, agride 2 e diz: "Fui só visitar Illustrich." Você imagina uma cena dessa acontecendo hoje em dia? Felizmente ninguém se machucou seriamente. A soma desses episódios, juntamente com a briga com Emílio Médici, presidente na época da ditadura militar, culminou na demissão de João Saldanha no dia 18 de março, cerca de 2 meses antes da Copa de 1970. Então eu disse para ele: o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Dentro das circunstâncias... 2 semanas depois que você disse isso, você perdeu o seu cargo na seleção. Lá fora, a seleção embarcou... Foi no dia 16 de março, então. Você disse 18, isso no dia 3 e no dia 18 você caiu, 15 dias. 6 dias antes de embarque para o México. E ele ainda saiu dizendo: "Pelé não dá mais para jogar na Copa." Sem tempo para pensar, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, hoje conhecida como CBF, colocou um técnico com muita bagagem em campo, mas com pouca experiência comandando a seleção: Zagallo. Para vocês terem uma ideia, o velho Lobo, antes de comandar a seleção, havia treinado apenas um clube na vida: o Botafogo de 1966
a 69. O último teste brasileiro antes da Copa foi no Amazonas, já com o Zagallo como técnico. E havia uma preocupação a mais nesse confronto: a segurança do rei do futebol. Como estampou a manchete do Jornal dos Esportes em 4 de abril de 1970, Amazonas teme o sequestro de Pelé. Os jogos do time principal e do reserva terminaram bem, sem casos de sequestro e com placares elásticos, ambos com 4-1, mostrando um pouco do trabalho de Zagallo. Com isso, encerrava-se a preparação da seleção e era hora de iniciar a Copa do Mundo de 1970 no México, a primeira Copa televisionada para o Brasil, pelo menos para quem tinha condições de ter uma televisão naquela época. A esmagadora maioria da população ainda acompanharia a competição pelo rádio. O primeiro adversário era a Tchecoslováquia e Zagallo estava preparado para encarar a seleção europeia. Vitória por 4-1. Mas além do show de Pelé, Jairzinho e Rivelino, um lance em específico chamou a atenção. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio que ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Seria o gol maior da Copa. O lance que ficou conhecido naquele instante como o gol maior da Copa. Pelo rádio, pouco se entendia do que realmente havia acontecido, já que os felizardos que assistiam pela televisão viram o lance e compreenderam a euforia do narrador. O escritor Nelson Rodrigues, após ver esse lance, escreveu: por um fio, não entra o mais fantástico gol de todas as Copas passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros parados, os mexicanos parados. Viram a bola tirar o maior fino da trave. Foi um cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, sim, um momento de eternidade do futebol. Isso descreve um pouco a sensação de ver naquela época um lance tão memorável quanto esse. Esse momento mostra a genialidade de Pelé, que a mais de 60 metros do gol olha, pensa e tenta encobrir o goleiro. Por muito pouco, a bola não entrou. Será que se tivesse entrado, seria tão lembrado quanto é hoje? Não sei, mas tudo isso que contei para você foi o essencial para enriquecer esse lance e mostrar o começo da caminhada, ou melhor, da guerra da Copa do Mundo de 1970, como estampava a capa do jornal. Mesmo após mais de 50 anos, as pessoas ainda se lembram desse lance. Ele marcou gerações, talvez mais do que grande parte dos gols do rei do futebol. E talvez seja exatamente por isso que o futebol é tão apaixonante. Porque às vezes o que não entra também vira eterno. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Grande parte do público que assiste os conteúdos não é inscrito. E quer sugerir mais algum conteúdo para o canal? Deixa aqui nos comentários. Te vejo numa próxima. Até lá!